Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal dos Tarefeiros da Última Hora, onde pelo qual eu lhe convido a realizarmos o nosso Evangelho no Lar. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e antes de iniciarmos o nosso contato espiritual, vamos assim dar a vocês algumas explicações sobre a nossa casa. Como todos sabem, a nossa casa ela é única. Aqui no nosso vídeo já consta o endereço, os telefones pelo qual você deve estar entrando em contato para agendar o seu tratamento. Nós teremos um enorme prazer em atendê-los e também convido a todos que possam navegar aqui pelo nosso canal, pois aqui há bastante conteúdos que vão fazer com que você possa entender um pouquinho melhor sobre a nossa doutrina espírita. E assim sendo, nós vamos nesse momento acalmando os nossos corações e vamos assim deixando penetrar aonde quer que possamos estar esta energia e convidando a todos os nossos mentores e amigos espirituais, juntamente com as fraternidades que cuidam do Evangelho, para que todos nós possamos juntos, num único sentimento, pedir ao plano maior que possa nos sustentar e nos ajudar, limpando e energizando todo o nosso ambiente, retirando projeções, formas de pensamento, a doença, o medo e tudo mais que possa interferir na sua evolução. E no lugar de tudo isso, que eles possam colocar a harmonia, a tranquilidade, a serenidade e assim nós possamos juntos vivenciar sempre o melhor. E com essa certeza de que nunca estamos sozinhos, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Como já sabemos, estamos realizando o Evangelho em cima do livro dos Espíritos. E por toda a introdução que nós já obtivemos sobre este livro, vamos iniciar sobre o livro primeiro, As Causas Primárias, no capítulo 1, onde se fala sobre Deus, onde nos reverte Deus e o infinito, provas da existência de Deus, os atributos da divindade e o panteísmo. E logo na primeira pergunta, número 1, o que é Deus? Os Espíritos explicam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E assim nós vamos tentar entender um pouquinho mais o que ele quer nos dizer sobre isso. Afirmando a existência de uma causa primária no universo, os espíritos superiores trazem desta forma um novo conceito de Deus para a humanidade, oposto à ideia de um Deus parcial e vingador, apresentada pelas religiões de um modo geral. Pode-se levar mais longe do que temos feito a definição de Deus? Definir é limitar. Em face desse grande problema, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito, porém escapa a toda análise. O ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Querer definir Deus seria quase negá-lo. Para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo que existe. É a comunhão universal, onde cada ser vai sorvir a existência, a fim de em seguida concorrer na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação para a harmonia do conjunto. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo,
E a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige mesmo à nossa revelia. A crença em Deus está instintivamente impressa na nossa mente. À medida que o homem evolui, apura-se também a crença em Deus. Desta forma, como nos ensinam os espíritos superiores, o sentimento instintivo do crer em Deus nos prova que Deus existe. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala não em uma vida escrita há séculos, mas em uma vida que se escreve todos os dias. Com esses característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços. Fala ainda no santuário do ser, nas horas do silêncio e de meditação, quando os ruídos desconcertantes da vida material se calam. Então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Esta voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda, de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Viver sem a crença em um ser superior é negar a obra da criação, é omitir o evidente, o real, e alimentar o nosso orgulho, é permanecer no estado de ignorância em que ainda nos encontramos, é negar a realidade que está ao alcance de todos, pois tudo no universo, o visível e o invisível, e principalmente a nossa consciência, nos fala de um ser superior. Cada religião explica Deus à sua maneira, cada teoria o descreve ao seu modo. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. A prova da existência de Deus, como dizem os espíritos superiores, pode ser encontrada em um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, é a vossa razão, responderá. Vemos constantemente uma intensidade de efeitos cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para reproduzi-los ou sequer para explicar. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior da humanidade. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem as suas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portenhosa inteligência humana. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, pois a causa primária, no caso a primeira, é consequentemente uma inteligência superior à humanidade. E na pergunta 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único,
todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Não temos uma ideia completa de seus atributos? E a resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada a vossas ideias e as vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma ou menos, ou que não fosse um grau infinito, não seria superior a tudo, e por consequente, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. E para que possamos entender um pouquinho mais, Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supudéssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, haverá saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e neste caso, esse ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, assim por diante ao infinito. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito a transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria a matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por dentro de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião, de longas barbas, envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Dali, emprestarem as paixões humanas e fazerem-no um Deus colérico, mas não mais que um passo. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a opulcaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter o mais insignificante parcela da malignidade, nem o ser infinitamente mau contém a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto, com mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com mais pequenina mancha preta. Deus, pois,
não poderia ser simultaneamente bom e mal, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se a Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse, para que nenhum ser possa ultrapassá-lo. Faz-se nisso que seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento nem diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus salvo sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando Pai amoroso e justo, a esperança e a espera de nossos testemunhos da compreensão do amor. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, em pormenores íntimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que é admitida a existência de Deus. Só se pode admitir quando a sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, a quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja a intervenção incessante da providência. Achamo-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar, ao nosso pensamento, está em contato interrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer que Deus vê o mais profundo do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. E para podermos compreender um pouquinho mais, Chico Xavier, em seu livro Pai Nosso, escrito pelo Espírito Meimei, nos diz sobre a existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: "Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler?" O crente fiel respondeu: "Grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele." "Como assim?" indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: "Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra? Quando o senhor recebe uma joia, como é que o senhor informa quanto ao autor dela? Pelas marcas do ouvires?" O empregado sorriu e acrescentou: "Quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi?" "Pelos rastros", respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para ir para fora da barraca, e mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava,
cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens? E neste momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos gramilosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. E assim, meus irmãos, com a certeza infinita que o Deus, nosso Pai, nosso Criador, está entre nós em todos os momentos e todos os segundos da nossa existência, encarnados ou não, vamos assim rogar a Ele e agradecer por tanta misericórdia, por tanta benevolência, por tantos dons e por tanta evolução que temos até hoje. Pedindo a Ele que possa abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa semana. Há tantos países nesse nosso grande planeta Terra que precisam de auxílio. Há tantos irmãos, a este infinito, a este universo. Há tantas galáxias, tantos lugares longínquos que pelo qual nem temos a ideia de como possa ser. Mas sabemos que Ele está ali, presente. Vamos rogando, meu Pai, que tenhamos paz, tranquilidade, possamos assim sentir todos os sinaizinhos, por menores que sejam, e prestar um pouquinho mais de atenção em todos esses sinais, para que possamos sentir dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma encarnada e pelo Espírito desencarnado, essa presença infinita do nosso Criador. Pedindo pela água que possa ser abençoada com gotinhas salutares que façam com que a gente possa estar bem, estarmos pleno. Eu espero ter ajudado a cada um de vocês um pouquinho do entendimento do que é Deus. E se me for permitido, estaremos juntos na próxima semana para mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.